Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais uma aula. E hoje então, a gente vai aprender aqui a criar então uma integração, né? Onde nós temos então, um sistema, vamos simular aqui um sistema, e esse sistema vai ser responsável por trabalhar via FTP com outro servidor, né? Um servidor externo do cliente. Ou seja, é praticamente uma API, né? Que trabalha via FTP, onde a gente sabe que o API ele trabalha com o protocolo HTTP, né? Mas vamos criar aqui um ambiente para você trabalhar então, com o FTP, com o protocolo FTP, tá? O FTP então é um protocolo que você vai estar utilizando, né, nessa aplicação para poder baixar ou subir arquivos para o servidor do cliente. No caso, aqui a gente vai deixar tudo pronto já a parte de configuração, né? Instalação, configuração, todos os dados corretos, e a gente vai simular então um ambiente onde a gente tem uma aplicação. Essa aplicação precisa consumir algumas informações do servidor cliente e trazer essas informações para nosso banco de dados, tá? Então, essa aplicação que eu vou demonstrar para vocês aqui é uma aplicação muito semelhante àquela que eu fiz para uma empresa, né? Para um cliente meu. E nessa aplicação foi feito via arquivo TXT, ou seja, o servidor deles, né, o sisteminha deles, que é um sistema SAP, esse sistema SAP deles gerava então um TXT via aplicação, né, e esse TXT então ele é separado por vírgula, sendo que o ponto e vírgula final seria então o arquivo, né, seria a quebra de linha, né? Então, ou seja, seria gerado, né, uma série de linhas com dados. Eu já mostro para vocês daqui a pouquinho esse arquivo, uma simulação desse arquivo. E esse arquivo teria então todos os dados que a gente quer, a gente precisa armazenar no nosso banco de dados, tá? Como funciona essa integração entre dois sistemas diferentes, tá? Normalmente tem duas equipes, tem a sua equipe e tem a equipe do cliente, tá? A equipe do cliente vai criar então um login senha, um usuário e senha via FTP para você poder acessar o servidor deles. Ele vai te passar então o IP ou o endereço FTP, vai passar uma senha e um login, tá? E aí você só faz essa parte de integração, que é a parte mais trabalhosa no seu lado aqui, tá? Então basicamente o cliente vai fazer isso, permitir o acesso, né? E você vai fazer então a parte mais trabalhosa, né? A minha experiência com isso foi boa, né? Não foi das melhores, mas foi boa, porque quando você trabalha com outras equipes, né? A gente sabe que o programador, a maioria das vezes, alguns tem dificuldade de trabalhar com outras equipes externas, porque cada um quer defender o seu lado, né, o seu cliente. Então aquilo que dá maior trabalho para você fazer, desenvolver no seu lado, você, como está sendo consumido no caso deles, né, então a gente está consumindo os recursos deles, então eles querem ter menos trabalho possível e fazer com que o sistema deles, o trabalho dele seja o menor possível, né? Então a gente teve algumas dificuldades, sim. O meu cliente tinha algumas necessidades de alguns dados referentes ao sistema, para poder identificar quem está acessando, e eles não queriam colocar em prática. Então a gente conversamos, né, e fizemos reuniões e tal, e aí conseguimos aí convencer o cliente a abrir essa exceção, ou seja, eles teriam que fazer um trabalho, né, para poder informar quem está sendo logado, quem está logando no sistema, quem está criando a requisição também, né? Ou seja, quem estaria logando nós para eles, para a gente poder ter uma auditoria, e quem que estaria criando aquele serviço, aquele código no lado deles, né? Então tem essas pendências aí. Então sempre que você for trabalhar com uma integração, você tem que tomar cuidado, tá? Porque você tem que estar bem ciente do que o seu cliente precisa,
e expor isso para o cliente, né, o time do cliente, do TI do cliente, para poder então ambos entrar em acordo e fazer o desenvolvimento do sistema, tá? Vai ter alguns conflitos de interesse, vai, mas isso tem que ser superado, tá? Quando você não consegue convencer o seu cliente que você precisa, o cliente do cliente, ou seja, o cliente do seu cliente, que precisa fazer aí uma mudança no sistema, eles vão fazer, você vai ter que falar com o seu cliente, ó, e não quiser mudar, não querem mudar, aí ele vai ter que entrar em contato com o cliente deles, com o responsável, para poder explicar o porquê, né? Então essa é a regra que eu sigo quando há integrações, quando há desenvolvimento de APIs, né, que vai consumir APIs do cliente. Então essa é a forma como eu trabalho, tá? E por último, aqui, o outro problema que aconteceu bastante, né, é quando o sistema, você consegue fazer a conexão, tal, tudo certinho, e no outro dia não consegue mais fazer a conexão, né, ou dá algum erro, um probleminha para baixar, e você fala para o cliente, ó, dá uma olhada se não está dando algum erro no sistema, porque aqui está tudo certo. O cliente vai falar, não, tá tudo certo aqui. Então, como é um SAP, eu nunca mexi em SAP, né? Eu estudei algumas questões, umas referências referente a SAP e vi que esse erro era muito comum, né? Então, eu falei pro cliente, ó, é assim, assim, até dei a solução pro cara, entendeu? Para ele poder implementar no sistema, e foi que não era o erro, não era do lado deles, era o erro do nosso lado. Eu falei com o meu cliente, o cliente concordou, expliquei, né? E ele foi pro cliente deles, e o cliente deles foi para sua equipe, e a equipe teve que resolver, né? Aquilo que eu falei era realmente o problema que está acontecendo no lado deles, e a solução é aquela realmente que eu passei para eles. Então, ou seja, eu fiz o trabalho deles, né? Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Sempre que der um erro, eles vão dizer, não, é do lado teu, não é nosso aqui. Então isso é uma coisa que você tem que entender, ter um pouco de paciência, porque quando a gente está trabalhando com seres humanos, né, com pessoas, as pessoas querem ter o mesmo trabalho possível. Então é mais fácil jogar a culpa nos outros e do que você tentar solucionar o seu lado, né? Até porque dá trabalho. Então a gente sabe que essa empresa é grande, né? Então tem bastante trabalho, mas acho que tem que resolver, né? Se foi feito um acordo entre duas empresas, tem que ter então realizado aí as soluções de ambas as partes, né? Dá um erro num lado, os dois tem que ver, beleza? Então é assim que eu trabalho quando implemento uma API, uma integração com outro software, né? Então acho que tem que ter essa conversa aí, né? Então, tanto é que eu ponho no contrato, né? Quando eu faço contrato para trabalhar com APIs, eu sempre faço, se um cliente meu quiser fazer um sistema em um API, eu faço um contrato para o sistema e um contrato para a API, né? E aí na contrato da API eu ponho que ambas, que quando eu não conseguir resolver, o cliente vai ter que resolver para mim, né? Vai ter que entrar em contato com o cliente dele e resolver com a equipe dele, tá? Então isso tem que estar tudo no contrato. Beleza, pessoal? Então passei aqui um pouquinho da minha experiência, tá? Na integração e na API que eu fiz, tá? Que eu tenho feito aí, não é a primeira vez que eu faço, mas FTP foi a primeira vez que eu fiz, né? Essa integração é bacana, além só dessas dificuldades que a gente teve, mas no mais foi tranquilo, beleza? O que a gente vai fazer aqui então? Vamos criar um banco de dados, tá? Peguei aqui a tabela, o banco de dados chamado Live. E aqui então vou criar umas informações aqui, ó. Vou criar então uma tabela chamada Users. Aqui vou criar então um autoincremento, User ID, User Name, User Email, User Pass, status, nível, user level e status. Vou botar mais um aqui para a gente poder registrar aqui
a data e a hora que foi criado o sistema, né? O registro no banco de dados, tá? Aqui, beleza. Continua aqui também. Aqui varchar. Aqui varchar. Beleza. Então, dê um pause aí no vídeo agora e copia, tá, o que está aqui, ó. Beleza, copiou, né? Então agora a gente vai vir aqui embaixo em colação e vamos colocar então o TF8, tá? General CI. Beleza, criamos então uma tabela onde a gente vai estar pegando então lá via FTP lá do servidor, tá? As informações que vão estar sendo trazidas do servidor, né? Via FTP, onde a gente vai estar pegando então trabalhando com a tabela usuários lá do cliente, tá? Ou seja, o lado do cliente e o lado nosso aqui, que é o lado da produção da nossa equipe aqui, tá bom? Basicamente a gente vai estar consumindo então os dados do usuário, ou seja, todo usuário que for cadastrado lá no cliente vai ser gerado automaticamente um arquivo TXT e todo o arquivo TXT vai ser lido aqui pela aplicação. A aplicação vai ler esse arquivo, vai cadastrar esse usuário novo aqui na nossa aplicação também, em localhost no caso, né? E vai enviar um comando, um TXT para eles, aonde informando que foi feito o cadastro com sucesso. E eles estão de forma automática ou manual, né? Vamos fazer então ou a exclusão do TXT, ou a gente, quando a gente mandar o arquivo, né, de resposta, a gente pode também fazer a exclusão automática aí para eles, né? Então essa é uma regra de negócio que a gente tem que tratar com o lado do cliente, com a equipe do cliente, quando for fazer aí a integração, tá? Ou a API, né? Então, no meu caso, foi tratado que a gente mandaria a resposta e eles fariam a exclusão manualmente lá do TXT, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar o seguinte, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente vai mesmo fazer mandar a resposta. Se a resposta for ok, a gente deleta automaticamente o arquivo, tá? Caso a resposta seja negativa, a gente não vai deletar, mas a gente vai fazer uma nova requisição depois. O sisteminha vai fazer automaticamente uma nova requisição via conjob, né? E aí vai fazer então a requisição, vai copiar, baixar de novo o arquivo, vai verificar se esse arquivo foi copiado ou não, e aí, se tudo certo, aí sim vai fazer a direção lá do servidor, tá? Então basicamente como vai funcionar aqui? Normalmente é eleito, né? É eleito um horário ou um dia horário da semana. Normalmente, no meu caso, todos os dias, né, da semana. Então, de segunda a sexta, das 7 da manhã, fazia o meu cron job, o meu servidor, fazia uma varredura no servidor deles, do cliente, e pegava todos os TXT novos, né, que tinham lá, e baixava para o servidor do meu cliente. Aí depois, às 18 horas, fazia a mesma coisa, né, fazia todo o processo de novo. Então fazia 2 vezes ao dia esse mapeamento, né, esse mapeamento de arquivos existentes já no servidor do cliente, tá? Então basicamente a gente vai reproduzir aqui também, tá bom? Beleza, então temos aqui então o banco de dados, né, live, e temos a tabela usuários. Perfeito. Criei aqui uma pastinha chamada live, tá? Aqui na pasta chamada live eu vou criar então um arquivo txt, desculpa, um arquivo PHP, desculpa. Vamos por aqui live. Aí beleza, salvar. Bacana. Vamos vir aqui. Lembrando que algumas APIs não tem interface gráfica, tá? Algumas tem, outras não. No nosso caso, que a gente não vai ter interface gráfica, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar aqui então OB Start.
Eu vou colocar aqui embaixo, então, OB and Flush. Beleza. Sessão Start. Aqui certinho. E aqui então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Conexão com o via FTP. FTP, beleza. Aqui então vou fazer download do arquivo. Aí vou processar esses arquivos, vou recuperar os dados do arquivo. Peço desculpa pelo ruído aí pessoal, porque o ruído tá vindo de fora. Tem um prédio aqui na frente que é uma baderna total. Beleza, recuperei. Passo a passo aqui então é consultar na tabela users se o usuário existe, anti-duplicidade de dados. Depois, se não existir, a gente vem aqui então e faz o seguinte: a gente vai então cadastrar os dados do usuário, do novo usuário. Beleza? Próximo passo aqui então, a gente vai criar uma resposta para o servidor cliente. E depois a gente vai, como falei que a gente ia deletar, né? Então a gente vai deletar criar uma resposta, enviar a resposta para o servidor cliente. Então a gente envia a resposta para o servidor cliente. Se tudo certo, status igual a 200, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai remover e deletar o TXT. Aqui a gente está fazendo com o TXT, tá pessoal, mas pode ser feito também com JSON, com outros tipos de arquivos, né? O TXT ele é mais fácil de trabalhar, porque eu consigo também trazer esse TXT para o próprio Excel, né? Caso tem alguns clientes que trabalham com Excel também, a gente pode também trazer para o Excel, tá? Feito isso, então, a gente vai fechar a conexão. Então, esses são os passos que a gente vai fazer: conexão, download do arquivo, recuperar os dados, recuperar e armazenar os dados, fazer uma consulta para ver se aquele usuário ele existe no banco de dados, fazer o cadastro do usuário, caso ele não exista, criar uma resposta, enviar uma resposta para o servidor, e se tudo certo, né, a gente vai remover então o TXT. Feito isso, então, a gente vai fechar a conexão. Perfeito, pessoal? Esse é o escopo do nosso sisteminha aqui. Então vocês podem perceber que é bastante trabalhoso fazer tudo isso aqui, mas não é tão difícil assim, tá? Parece complexo? Parece, mas não é não. Eu gosto, pessoal, de fazer o seguinte: fazer uma pré-documentação aqui, tá? Aí vocês façam como vocês gostem aí, tá? Eu gosto de fazer uma pré documentação. Põe assim, ó: integração via FTP com o servidor do cliente. Regra de negócio via
agendamento de horários pela ferramenta cron job. Aí eu ponho aqui arquivo responsável, ou seja, qual a responsabilidade desse arquivo é conectar, gerenciar e responder. Em maiúsculo aqui para criar um padrão. Beleza, agora o que eu faço aqui, ó, versão da aplicação V01. Autor, qual que estão? Jefferson Souza. Interligue soluções inteligentes / mestre PHP treinamentos, certo? E agora, por último, eu ponho aqui licença gratuita. Perfeito. Então, essa é a automatização que eu gosto de fazer, tá? Bom, então, a primeira coisa que você fazer aqui, só salvar, né? A primeira coisa que você fazer aqui é o seguinte: a gente não tem ainda o servidor, né, cliente, tá? A gente vai criar toda a aplicação aqui e depois a gente cria então um servidor cliente para poder consumir esses dados lá diretamente do servidor cliente, tá? Para a gente poder trabalhar aqui com o FTP, nós precisamos ter uma dependência, né? Então, para a gente poder trabalhar com dependência, nós temos então o Composer. O Composer é uma aplicação, uma ferramenta que vai fazer a gestão de dependência, ou seja, ele vai pegar um sistema que está pronto, né? Lá nos repositórios PHP, vai trazer esse arquivo então todo para o nosso sisteminha e vai fazer a parte de gestão da aplicação, tá? Ou seja, vai então gerenciar as classes e a comunicação da nossa aplicação com essa dependência, com essa outra aplicação externa, tá? Então nós vamos utilizar, a gente vai usar então uma ferramenta chamada PHP, vou botar aqui para vocês verem aqui, ó, PHP Sec Lib, tá? Essa ferramenta ela está no GitHub, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem, e essa documentação dele está neste link aqui, ó. A documentação dele está nesse link aqui, tá? Então, para a gente poder trabalhar com essa aplicação, nós precisamos então ter essa ferramenta, né? Essa aplicação aqui, essa dependência instalada dentro da nossa aplicação, dentro da nossa pasta raiz aqui, tá? Como eu já tenho essa aplicação, então eu já vou só copiar e colar para cá. Mas se você não tiver essa aplicação, você vai fazer então o download via Composer, tá? O Composer ele é então uma aplicação que pode ser rodada no NetBeans, no PHP Storm, ou você pode baixar manualmente aí via GitHub, tá? Eu recomendo você baixar pelo Composer, certo? Nós temos aqui uma aula aqui no nosso canal de Composer. Então você pode usar o comando que está lá, né, para poder fazer então esse download da ferramenta que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então baixamos aqui, aí beleza. Aqui então temos o vendor, tá? A pasta vendor, que é a pasta padrão que a gente estipula ao criar aqui via Compose.json, né? A gente usa aqui então o Compose.json, tal, então a gente cria aqui a pasta vendor, né? E aí então a gente baixa aqui o PHP Sec Lib, tá? Eu acho que vou até deixar esse arquivo aqui para vocês baixarem, já pronto. Aí você só vai e aciona o NetBeans ou o PHP Storm, tá? Então assim você consegue fazer o download aí via Composer, tá? Beleza. Qualquer dúvida que você tiver referente ao Composer, vocês me acionem aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês aí, tá? Porque o propósito aqui não é com Composer, mas sim com a aplicação, senão vai ficar muito grande essa videoaula.
Agora que a gente tem o Composer já instalado aqui com a biblioteca que a gente tem que trabalhar, que é o PHP seclib, eu vou só retirar esses dois informações aqui. Aí beleza. A gente vai vir aqui ver então ó, PHP seclib, pasta PHP seclib. Aqui tem uma série de arquivos, tá? E aqui então temos o arquivo que nos importa, que é o arquivo que é a pasta PHP seclib, tá? Aqui tem algumas pastas, né? Algumas informações e tal. O que a gente vai estar trabalhando, na verdade, é uma chamada de um arquivo, né? Que é o arquivo, se eu não me engano, é esse aqui, ó, SFTP. Tá? A gente trabalha com SFTP. A gente não vai trabalhar com FTP propriamente dito, porque o FTP ele não vem com uma segurança, né? Já o SFTP, que é a porta 22, né? E o FTP é a porta 21. Então SFTP então é a porta 22. A gente vai estar trabalhando com essa classe aqui, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos chamar aqui nossa aplicação. A primeira coisa que você fazer aqui é o seguinte, então. Venho aqui, põe então require vendor config.php. A gente acabamos de deletar, né? Vocês já vão entender por quê. Tinha umas informações ali que é do cliente, né? E vamos chamar também o autoload do próprio vendor. Autoload. Perfeito. Vamos só verificar se tem algum erro. Nenhum erro no vendor config, sim, porque o config não existe. Vamos criar o config agora. Config. Aqui, beleza. PHP. E vamos criar o arquivo. Deixa eu passar isso aqui para cá. O arquivo connection. Que vai vir também dentro do vendor. Beleza. Esse aqui vai ser responsável então por conectar nosso sistema com o banco de dados, com o nosso banco de dados, e o config que vai ter então as configurações do FTP, tá? Então põe aqui define. Põe certinho aí. Então aqui precisa ter 4 informações. Então FTP host, FTP user, FTP pass e o FTP porta, tá? Então esses dados aqui, quem vai te passar é o cliente. Então, o cliente vai criar o seu usuário lá no FTP dele, no servidor dele, e vai te passar essas informações aqui. Eu vou colocar aqui, ó, só para poder ilustrar, tá? Vou botar então meu usuário, minha senha, e a porta aqui vai ser sempre 22, tá? Porque a gente vai trabalhar com SFTP, perfeito? Então esse arquivo config é o arquivo responsável pela configuração do FTP, tá? Para a gente não deixar exposto aqui, provavelmente na página index, né? Então aqui a conexão via FTP. Então a gente vai fazer aqui então, só puxar isso para cá, tira isso aqui, aqui. Feito isso, o que eu vou fazer aqui, ó, como eu vou criar uma conexão, antes disso vou puxar aqui, ó, então use PHP sec minúsculo, né? PHP sec lib net sftp. Só ver se é isso mesmo. PHP net sftp, então tudo maiúsculo. Tá, perfeito, é isso mesmo. Perfeito, agora vamos criar então a conexão. Para a gente poder criar a conexão, nós precisamos criar aqui então 3 variáveis, tá? Não precisaria criar essas variáveis, mas eu vou criar aqui por só poder trabalhar com ele aqui, tá? FTP user, FTP pass
Perfeito. Aqui a gente vai receber então a define host. Aqui recebe define host. Aqui vai receber então a define user, FTP user. E aqui vai receber a define pass. Certo? Vamos só verificar se está funcionando certinho aqui, as defines, está puxando certinho. FTP pass server, FTP user e FTP pass. Vamos rodar aqui. Name de 5 FTP server host. Acho que tem errado aqui. Ponto e vírgula. Acho que vai estar certo. Certinho, abriu certinho, perfeito. Então criamos aqui então essa conexão com o banco de dados via FTP. Perfeito. Conexão criada. Agora a gente vai então fazer o download dos arquivos lá do servidor do cliente, tá? Como falei, ainda a gente não tem nenhum servidor, a gente só vai criar aqui a estrutura, depois a gente faz a criação do servidor lá. Agora que eu vou criar então um FTP, uma variável, né? Que essa variável vai ser responsável então, por criar um objeto. Então FTP sftp igual a new sftp, onde eu vou estar puxando aqui então a variável FTP server, e aqui eu vou criar um if, um else para o erro, e aqui verdadeiro. Se verdadeiro, melhor deixar aqui, e aqui para o erro, e aqui true. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó, sftp, chama aqui então o método login. Deixa eu só separar aqui o método login para fazer então o login, que é as variáveis FTP user e também o FTP pass, tá? Aqui a gente faz então o login. Se tudo certo com o login, a gente vai fazer então criar uma variável dir. Essa variável dir então que é a pasta aonde está o arquivo, tá? Então aqui vai ser a pasta onde está o arquivo. Ou seja, o que a gente vai passar para você também é o seguinte: ó, Jefferson, a pasta onde eu vou deixar os arquivos será esta. Então eu vou botar aqui pasta, pasta e subpasta, tá? Vai ser esta. Então essa aqui é a pasta que onde vão estar os arquivos lá no servidor do cliente, certo? Aqui então files igual sftp nlist, para poder então criar uma lista com todos os arquivos que estão no diretório, nesse diretório, certo? Feito isso então, a gente vai fazer aqui, ó, vou criar então um for each, tá? Nesse for each eu vou botar um files as file, ou seja, arquivos como arquivo. E aqui dentro eu vou criar o seguinte: vou criar então um if, onde esse if então vai ser responsável por o seguinte, para verificar se o file estiver vazio, tá? Melhor, se o file estiver um ponto ou se o file tiver 2 pontos. Então quer dizer, pode continuar, tá? Ou seja, porque assim, quando você busca lá via PHP um diretório, além de trazer os arquivos para você, ele vai trazer duas informações a mais, que é o ponto e os 2 pontos, tá? Que depois, mais adiante, a gente vai eliminar esses 2 pontos, esse ponto, porque pode gerar um erro na hora de gravar as informações no banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa verificação para verificar se realmente pegou os arquivos, se realmente tem algum arquivo lá dentro dessa pasta,
certo? Aí, então, qual o próximo passo que a gente vai fazer? É criar, então, uma variável chamada SV, que eu vou chamar, então, SV. Vou criar, então, o nome do arquivo que eu quero trazer esse arquivo para meu localhost, né? Então, ou seja, para minha aplicação. Eu vou criar, então, o nome dessa pasta. Por exemplo, se o arquivo lá tiver... Porque normalmente o arquivo vai estar com códigos, né? Ou data, ou um guide, né? Nunca vai estar com nome legível, tá? Então eu quero trazer esses arquivos para o meu aplicação e dar a eles um nome. Por exemplo, SV 2022 traço ponto time, posso colocar assim, né? Concatenando com o range de 10 a 10.000. E aqui então eu estou criando o nome do arquivo, tá? Aqui é para criar então o nome do arquivo que eu quero armazenar as informações, ou seja, trago o arquivo lá do servidor com o nome cheio de caracteres, né, ilegíveis, trago aqui para o meu servidor e aqui no meu servidor tá esse nome, mudo o nome do arquivo para SV2000 mais a data, mais o tempo, o time, né, mais o range aqui também, tá bom? Vamos voar então, continuar. Agora aqui eu quero então uma variável chamada remute, que é a variável onde eu vou estar armazenando esses arquivos. Então, dir concatenando com o file, ou seja, capturo então a informação lá da pasta do usuário e vou armazenar então esse nome aqui que vai estar sendo criado aqui da minha lista, né? Minha lista files, onde passa o for each, então vai ser criado o arquivo, vai ser trazido o arquivo lá da pasta. Ou seja, o remute aqui nada mais é que você pegar a pasta e os arquivos que tem lá na pasta, tá? Basicamente é isso aí. Agora eu vou trazer então criar uma variável local, que é a variável para onde eu quero trazer. Aqui sim, aonde eu quero trazer os arquivos. Vou criar então uma pasta chamada documentos e vou trazer aqui para dentro então esse arquivo .txt, certo? Aqui então vou criar uma variável chamada download, que vai ser responsável então FTP, sftp, usar o comando get, o método get, pegando então o remute e a variável local, tá? Passando então de forma rápida aqui as variáveis. Essa variável vai criar então o nome do arquivo, que vai ser gravado aqui no meu localhost. Essa variável vai ser responsável então por ler o diretório e os arquivos que estão sendo criados, que estão lá no servidor do cliente. O local aqui é a pasta com o nome do arquivo, ou seja, a pasta onde eu vou estar armazenando o arquivo, né, já com o código que eu quero imprimir, .txt. E aqui o download, então, é onde eu vou fazer o download diretamente dos arquivos do servidor, trazendo então para o meu localhost aqui, tá? Feito isso então, qual é o próximo passo? É o seguinte, é verificar se realmente aconteceu o download, se o download realmente aconteceu. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um echo, né? Só para eu poder, quando for rodar esse arquivo de forma manual, para ver se realmente vai estar funcionando, tá? Porque isso, como vai rodar no cron job, a gente nem vai perceber se está ou não rodando, tá? Se estiver rodando aqui baixado, então perfeito. Caso contrário, a gente vai fazer então. Vou criar então um echo, arquivo não baixado. E aí eu posso fazer o seguinte, para a gente poder melhorar esse negócio aqui, criar um log, né, para saber o que aconteceu, a gente pode criar então uma variável fopen igual a fopen, criar o diretório log, e lá no log então vou criar então um erro
download ponto time ponto concatena com txt vírgula w, tá? fwrite no fopen. Aí eu vou colocar a seguinte mensagem: ocorreu um erro ao baixar o arquivo. Aí o que acontece? Aí eu vou botar aqui qual que é o nome do arquivo, tá? Posso colocar aqui então o nome do arquivo. Vou aqui o file, que é o nome do arquivo. Ponto e vírgula, perfeito. fclose, fopen. Na verdade é fopen. Então basicamente o que eu faço aqui, se der algum erro ao baixar o arquivo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um log simplesinho, só para registrar qual que foi o arquivo que não foi baixado do servidor do cliente, tá? E poder então passar para mim aqui. Então preciso criar aqui na meu localhost aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui em live. Vou criar então aqui o documentos, pasta documentos e a pasta log. Perfeito. Voltamos aqui de novo. Agora qual é o próximo passo que a gente vai fazer então? É verificar aqui, ó, se der o erro de conexão. Erro de conexão. Tá? Então aqui se der o erro de conexão. Se ocorrer o erro de conexão, o que eu vou fazer? Põe aqui um eco para poder saber, né? Fez os testes, saber. Erro de conexão. Aí põe então aqui erro conexão. Aqui mantenho então as mesmas informações. Aqui onde tem o fwrite aqui, põe aqui então, o erro ao conectar via FTP com o servidor. Perfeito? Até aqui tranquilo, né, pessoal? Agora o próximo passo aqui, ó, que a gente vai fazer é o seguinte: vou criar aqui então um arquivo chamado files, tá? E eu vou passar aqui então um array diff scandir, vou escanear o diretório. A procura então o diretório documentos, a procura então do um array pelo ponto e pelos dois pontos, tá? Ou seja, com esse array diff aqui, eu vou retirar então no meu diretório da minha lista, né, o ponto e dois pontos, porque quando você baixa aqui, como falei, né, aqui na lista, vai baixar com os dois pontos e o ponto, tá? Então você tem que tirar isso aqui do seu diretório, senão vai constar, por exemplo, se você tem lá no servidor do cliente lá 4 arquivos, com o ponto e dois pontos vai constar como se fosse 6 arquivos, tá? Então a gente tem que retirar, tratar isso aí. O próximo passo então é eu criar uma função. Essa função então vai ser row, onde passar então o data e passar aqui então o lines. Essa função então vai ser responsável por criar aqui então um array, que eu vou chamar então de array de arquivo, de file, file row, né? Onde eu vou pegar então um file dados, data, tá? Feitos então, criar uma variável y, que vai ser então o lines menos 1. Já vou explicar cada um dos dados aqui. X igual a file row, colchetes, cadê a variável aqui, y, e vou estar retornando então o x. O que acontece aqui então, pessoal? É o seguinte: caso o cliente
tenha colocado, porque assim, quando você passa os dados, né, você faz a regra desse negócio lá, o cliente normalmente vai passar na primeira linha, vai passar então as colunas do banco de dados, tá? E depois ele vai passar então na linha 2 em diante os dados, né, que foram salvos para aquele usuário. Então o que acontece? A gente precisa ignorar essa primeira linha. O que a gente faz aqui é ignorar essa primeira linha, tá? Então, ou seja, a gente não está mais trabalhando então com a primeira linha. Ou seja, quando a gente for fazer a leitura, for gravar os dados lá no banco de dados, a gente vai então ignorar a primeira linha e passar para a segunda linha, tá? Caso o cliente fale, não, Jefferson, não vou passar coluna nenhuma, ou você passar os dados, aí tudo bem, aí você vem, não precisa passar essa informação aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer então? Vou colocar o for each de novo. Criar então o files as file. Novamente, agora aqui dentro fora da conexão, né? Porque agora eu vou pegar, como eu já fiz o download dos arquivos, eu preciso então pegar esses arquivos que estão dentro do meu diretório documentos, né? Aqui. Então o que eu preciso fazer é pegar os arquivos que vão estar gravados aqui e trabalhar com eles agora, porque, ou seja, eu já fiz o download deles aqui, ó. Já fiz o download deles aqui. Já estão aqui na minha pasta documentos. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esses arquivos agora, tá? Então, vamos lá então. Para poder trabalhar com esses arquivos agora, vou verificar se o arquivo existe ou não. Se existe algum arquivo ou não. Então, vamos lá. File exist documentos barra concatena com variável file. Se o arquivo existir, então o que eu vou fazer aqui, ó, vou criar então um data igual a file get contents documentos concatena com file. Vou criar a variável a. Vou pegar então o role nesse file aqui 2. Ou seja, quero começar a partir da segunda linha, tá? Basicamente o que eu fiz aqui foi o seguinte, foi trabalhar então, verificar se o arquivo existe, abrir esse arquivo, tá? Abrir esse arquivo, e ao abrir esse arquivo, eu quero trabalhar então através da função, pega a segunda linha, tá? Vou trabalhar com a segunda linha em diante, então, desse arquivo, e vamos então trabalhar agora criando um array, então, tá aqui, até botar aqui, ó, cria os dados em um array. Vou botar aqui já, fica bem tranquilo. Create data array a variável a. Perfeito? O próximo passo então é transformar os dados. Vou comentar que transforma os dados em array e aloca nos índices do array. Então vamos lá, explode array igual a implode, ou seja, a cada ponto e vírgula é uma nova linha. Create data. Agora vem aqui então, transform array, agora sim uso o explode, em explode array. Beleza? Agora faça a contagem, então, faça a contagem de quantos dados tem nesse array. Igual a count na variável transform array. Eu fiz a contagem.
conta quantos dados tem no array. Beleza, até aqui tranquilo, né, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Feito isso, então, a gente vai pegar o seguinte. Eu vou só verificar aqui, recupera os dados. Então, esse for each aqui, ó, ele vai vir aqui dentro, tá? Aí, beleza. Aqui, então, pessoal, eu fiz aqui uma simulação de download. Vamos supor que a gente baixou, né? Vamos supor que o servidor já exista, né? A gente baixou, então vai vir assim, ó. Aqui vai vir assim, ó. ID, né? Name, e-mail, pass, nível, tudo separado com ponto e vírgula. Status, né? Aí aqui vai ter um espaço. Tem um espaço, né? Aí então o espaço conta como sendo uma linha, nova linha. Então o ID, o nome, o e-mail, a senha, o nível e o status, tá? Então seria dessa forma que ficaria. Deixa eu abrir ele aqui no Notepad Plus. Ó, viria assim, ó. É assim que viria o arquivo, tá? Então agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ver então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então temos aqui então 5 índices. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. O que a gente quer fazer agora é fazer o tratamento, verificar verificar os usuários, né? Ou seja, consultar se esse usuário já existe no banco de dados. Então aqui, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa verificar se esse usuário já existe, tá? Depois de poder rodar, porque se eu rodar aqui, ó, vai gerar um erro, tá? Por quê? Porque o servidor não existe, né? Não existe esse IP, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cadê? Aqui, vou comentar daqui toda a minha conexão até aqui, ó. Tá, vou deixar comentado. Deixa eu comentar aqui. Comentei tudo, tá? Aqui eu vou comentar também. Beleza? Agora ao rodar aqui, ele vai dar um erro no get aqui. Por quê? Porque a gente não colocou barra, né? Vamos colocar uma barra aqui então. Cadê o get? File get. Aqui também. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Como a gente vai estar percorrendo, né, todo aqui a parte de nosso documento aqui, que é esse documento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um var dump no array, transform array aqui, tá? Vou dar um var dump aqui, ó, já trouxe para mim, ó, Jefferson, Mestre PHP, a senha, Lívio e 1. Então, como eu falei para vocês, né? Ele vai ignorar essa primeira linha, tá? Ignorou a primeira linha? Beleza. Então, ele vai partir para a segunda. Por isso, nós botamos aqui, ó. Colocamos aqui esse caractere aqui, ó. 2 e aqui menos 1. Ou seja, para a gente tirar, então, a linha 1, né? Tá? Então, com essa função aqui, a gente consegue então começar a fazer a leitura, né, a partir da linha 2, tá? Então, feito isso, então, vamos só verificar aqui quantos arrays nós conseguimos ter aqui, que são 6 arrays, perfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito, 6 arrays, são 6 dados, então, certinho. Com isso, então, eu consigo verificar aqui, ó. Se eu quero pegar, então, o nome do usuário, então aqui é o índice 0, índice 1. Mas só que eu quero pegar então o índice 1 e quero pegar o índice 2. Ou seja, eu quero fazer uma verificação via select, onde o where seja, né, onde o usuário tenha o mesmo nome e o mesmo e-mail.
tá? Por quê? Porque o nome, vários usuários podem ter o mesmo nome, mas normalmente o e-mail é único, tá? Então o que a gente vai fazer é isso. Então pega aqui então array 1, no índice 1, opa, índice 2 aqui, né? Estranho, né? Aqui é o transform, não é o... Aqui, beleza. Então, índice 1. Índice 1. Beleza. O que eu vou fazer aqui então? Põe um if. Não precisa nem criar o if, na verdade. Vou criar aqui então... Antes disso, eu criar aqui então uma conexão. Vou criar uma conexão bem simples que dá, pessoal. PDO, new, PDO. MySQL, host, localhost, dbname, é live, né? E o usuário é root. Perfeito. PDO, exec, set names, UTF-8. Aí, perfeito. Agora o que eu vou fazer então? Vamos fazer a conexão com o banco de dados. Vamos lá, então. Read igual a PDO prepare select user name user email from na tabela users where username igual a username and user email igual ao parâmetro user email, certo? Read bind vary user name igual, aí vai passar variável, user email igual passa variável. Aqui eu passo então a variável transform array 1 e aqui transform array 2. Read execute e eu passo então lines igual a read count, how counting e eu vou botar aqui então um var dump na variável lines. Aí perfeito, vamos verificar como fica aqui. 0. Vou só colocar aqui o usuário manualmente, só para a gente ver se vai funcionar aqui. Jefferson Souza, aqui para qualquer coisa, aqui qualquer coisa, aqui qualquer coisa. Aqui vai ser contato mess do php.com.br. Aí perfeito, só para verificar que está certinho. Contato, certo? Vamos rodar aqui. Mostrando como 0. Só verificar aqui também. Jefferson Souza, contatos mais PHP. Deixa eu copiar aqui. Talvez eu tenha errado alguma coisinha aqui. Vamos copiar aqui também. Se não der certo, se continuar com 0 aqui, é porque nós temos um erro na consulta. Vamos verificar então o erro na consulta. Então, username transform var dump aqui e aqui. Tá certo, certinho. Então o erro não está aqui, o erro está realmente na consulta. Select
from users, users da tabela, users, isso. Username e user e-mail. Username e user e-mail. O que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó, copio tudo isso aqui, venho aqui no meu banco de dados, live, SQL, jogo aqui dentro. E aqui dentro faz o seguinte, jogo duas aspas simples, copio aqui, jogo aqui dentro e copio isso aqui, jogo aqui dentro. Opa, vamos executar, mostra que tem 1, então o erro está, já sei onde está o erro, com isso aqui consigo encontrar o erro. Então o erro está aqui, ó, está aqui, ó, na conexão, aqui é igual e aqui é igual. Isso vai funcionar agora. O erro fatal, live desconhecida, dados live com desconhecida, né? Junta aqui, agora sim, mostrou 1, então perfeito, tá pegando certinho. Agora vamos excluir aqui então os dados, nosso usuário, perfeito. Usuário excluído. Agora o próximo passo, então a gente já fez a verificação do, já apagar aqui a conexão, aqui também o config. O próximo passo é a gente trazer esses dados aqui para o nosso campo de tabela, ou seja, fazer o cadastro dela mesmo, tá? Vamos lá então. Venho aqui. O próximo passo então, é fazer um if, faço um else, variável line se for maior do que 0, ou seja, se ele existe, né? Então ele vai mostrar um erro falando assim, ó, o usuário já existe. A gente pode criar um log, né? Criar um log aqui. E eu sempre ponho tudo que é erro que acontece, pessoal, eu já ponho log, entendeu? E usuário. Erro. Assim, o usuário já existe no banco. Aí concateno com a variável user igual concateno e-mail igual e concateno com a senha, com o e-mail. Perfeito. Se tudo deu certo, ou seja, se o usuário realmente não existe, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cadastro, então, que é o insert, nada mais do que insert, né? Então create igual a pdo prepare insert into a tabela users values username user e-mail user user pass, qualquer outro aqui, user pass, live status, user nível e o status. Alguns casos, tá? Nesse caso que eu trabalhei, fiz esse serviço, eu tinha que cadastrar também o IP, o ID, desculpa, o user ID, tá? Mas nesse caso aqui não precisa, tá bom? Mas normalmente você tem que criar um user ID. Só que como eu trabalho com guide, não com o ID ou com o auto-incremento da tabela, então é muito raro, é difícil realmente dar algum erro, uma cadastro igual, algum guide igual, tá? Porque aqui, ó, a gente tem esse user ID, a gente colocava então o user guide, tá? Então vinha aqui então o ID
do usuário que é cadastrado lá na tabela do usuário, tá? Porque com isso conseguir então fazer uma forma de monitoramento cada processo que aquele serviço passasse, né? Cada status, por exemplo, aguardando, pendente, completo, finalizado, o usuário ia sendo notificado. E com isso, então, a gente faria, através desse ID, né, esse Git, a gente conseguia fazer então essa configuração, tá? Mas aqui no caso a gente não vai usar, tá? Mas nesse sisteminha, há sistemas que você vai ter que colocar então o ID ou o guide do usuário que foi salvo lá que está sendo salvo lá na tabela do cliente, para que você possa fazer essa sintonia entre os dois dados, né? E assim que você tiver alguma evolução naquele usuário ou aquela informação específica, você também reporte isso para o usuário, tá? Para o cliente, desculpa. Vamos lá então. Copio esses dados aqui. Username, user email, user pass, user level e status. Create body value. Username, mais aqui user email, user pass, user level e status. Agora vem aqui, vamos passando as informações então. Aqui é 2, aqui é 3, né? Então 0, 1, 2, 3, isso mesmo, certo? 3, 4 e 5. Perfeito. Create, execute, certinho. Vamos ver se vai rodar certinho aqui, se vai salvar nosso banco de dados. Vamos lá. Não salvou, tivemos um erro. Username, user email, user pass, user level e status. Não sei porque eu insisti com aspas simples aqui, né? Rodar de novo. Agora sim, salvou certinho, então tá salvando. Perfeito, vamos excluir aqui. Aí aqui, se tiver usuário, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um return, ou melhor, não põe nada. Aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, if lines maior que 0, a gente vai fazer então um else, criar então a resposta para o servidor, né? A gente vai criar então um txt para mandar para ele. Create, como aqui é maior, então aqui vai ser o seguinte: melhor, vou botar aqui, ó, response. Então aqui será response. Ok. O usuário já existe. Aí põe os meus dados, tá certo. Aqui então, response. O usuário não existe, então será response. Usuário. Põe aqui status 200. O status 200. E aqui põe assim, ó,
vírgula, vírgula, status 301. Vou botar aqui, deixa eu botar status 200, vou botar aqui 201. Aí eu combino com o cliente lá que o 201, né, que é um status de aceito, né, ele foi aceito aqui no sistema, mas já existe, né, o sistema já existe, ou seja, se retornar mais que uma aqui informação, né, nesse response, é porque o usuário já existe no sistema, tá? Então a gente coloca 201 aqui, já para identificar isso aí. Aí o cliente já sabe qual que é o usuário e qual que é o e-mail do usuário, que já existe aqui. Então, ou seja, na próxima vez que for criar um arquivo, esse usuário não vai criar, ele vai criar só os usuários novos, tá? Então aqui é um jogo, uma regra de negócio que você tem que estar criando com o cliente, porque não existe um status, um código de status que indique que você já tem o cadastrado. Então o 200 é ok, né? O 201 é quando aceito, né? É accept, né? Eu vou deixar aqui na descrição também um link para vocês saberem os códigos, né? Como funcionam os códigos aí, dos status e tal, para vocês entenderem melhor como funciona aqui, tá bom? Feitos, então agora a gente tem que enviar esse dado para o servidor, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui então? Então o que a gente faz aqui agora? Normalmente eu faço isso aqui, assim, vídeo de resposta, tá? Em um outro arquivo. Então eu vou criar esse arquivo, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui a pasta response, tá? E aí vamos criar um outro arquivo então chamado response. Existe response? Não existe arquivo response, existe? Deixa eu ver aqui, pera. Beleza. Vamos lá então. Aqui eu faço o seguinte, ó. Eu vou copiar. Vou copiar todo esse código aqui. Esse código aqui. Até aqui. Copio para cá. E aqui só põe então OB and flush. Certo. Vou só habilitar aqui para a gente poder visualizar. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu ia fazer aqui, né? Essa integração aqui no Linux mesmo. Só que o melhor é fazer de forma mais correta, né? Mas a lógica é essa aí, tá bom? Então aqui... Certo. Eu copio para cá. Copio aqui. Esses dois vêm para cá, para baixo. E aqui eu ponho o seguinte, então. Upload do arquivo de resposta e enviar para o cliente. Aqui ok, aqui ok, beleza. Vamos lá então. Aqui nós temos então o config, que eu posso deixar, mas o connection aqui não precisa, tá? Então vou tirar a conexão. Aqui permanece a mesma coisa. Aqui vou criar então duas informações, que são as informações, duas variáveis na verdade, né, que é o remote e o local. Copio essas informações para cá. Beleza. E aqui eu passo o seguinte, então.
armazeno os diretórios. Então aqui vou estar no remote, vou estar enviando então para o endereço que o usuário quer que eu envie, né? Então, no caso, vamos supor, passar aqui então de forma manual, vamos supor que o cliente quer que eu passe por arquivo uploads, melhor, responses, esse remote, beleza, então. E aqui eu passo o nome do arquivo, então. Qual é o nome do arquivo que vai ser então o arquivo response response.txt, e eu posso botar aqui um datetime, aí beleza, na verdade um time, né? Não datetime, time, para poder diferenciar ali na hora que for subir para os arquivos para o usuário lá, né? Para o cliente. Aqui vai estar vindo da onde? Vai estar vindo então no meu arquivo response, né? Passa um response, esse mesmo arquivo. Vou criar aqui uma variável date, melhor, file, aí sim fica melhor, né? Cria uma vez só e chama uma vez só. Se é responses, é response só, perfeito. Então aqui a gente armazena então os diretórios. Passo a passo agora de fazer então o login. E aqui no login a gente vai criar então, só tirar aqui essa informação para baixo. Aqui no login então a gente vai criar o seguinte: a gente vai criar uma variável, vou chamar então a variável de upload igual a sftp, vou usar então aqui o método put para subir, remute local sftp .source local file, beleza. E aqui vou verificar então se o arquivo foi, né, se foi upado com sucesso. Upload, eu posso até colocar um eco aqui para saber, né? Arquivo com sucesso, upado, upload, melhor, upload com sucesso. A gente vai saber. E eu posso criar também um else, já criando aqui então um eco com um log, erro no upload. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar então um log upload ocorreu um erro ao subir o arquivo. Aí eu ponho então o file, que é esse file aqui. Feito isso então, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é verificar, vou colocar um else aqui então na conexão. Então um else na conexão. E aí, a mesma coisa, erro na conexão. E aqui então eu faço o erro conexão, ocorreu o erro a subir ao conectar com o servidor. Aí eu ponho aqui upload, eu pensei que é um upload que ele ia fazer, né? E o restante que eu posso deletar tudo, sem problema nenhum. Aqui já fecha a conexão, então, perfeito. Então pessoal, já fizemos o download dos arquivos, já fizemos o upload da resposta, e agora o próximo passo então é a gente fazer remover, né, esses arquivos lá do
do servidor do cliente, tá? No caso, aqui eu particularmente não gosto de remover o servidor do cliente. Por quê? Prefiro que o cliente faça isso, tá? Até porque quando ele for ler ali, por exemplo, de algum erro em um arquivo, vamos supor que tenha 4 arquivos, né? 4 txt, beleza. Só que 3 txt fez o cadastro normal. Só que um txt não conseguiu baixar, deu um erro de conexão, não conseguiu baixar. Como é que a gente vai saber se aquele txt, né, deu certo ou não? Através da resposta. Então, quando a gente fizer a resposta aqui e o cliente for ver lá, o arquivo 1, 2 e 3 tinha uma resposta, mas o 4 não teve resposta. Então, o 4 quer dizer o quê? Que o arquivo quarto, né, arquivo 4, ele não foi baixado pelo sistema, pela integração. Então, vou deixar manter ele aqui para que quando houver a próxima requisição, a próxima conexão, né, ele consiga baixar de novo e refazer o reprocessamento desse arquivo. Então, por isso que eu não gosto de baixar, né, os arquivos, não gosto de remover os arquivos do servidor do cliente, tá? Mas se você quiser remover, você pode, né, fazer então a remoção da seguinte forma. Vou botar aqui, vou criar então um outro arquivo, Ctrl S, delete, e aqui eu faço o seguinte, deletar, remover arquivos do servidor cliente. Da resposta para o cliente, não, remover o servidor, os arquivos do servidor cliente. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai manter essa estrutura aqui, só vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma verificação, remover arquivos, melhor, conectar, conexão com o servidor, beleza? O que a gente vai fazer aqui então? Aqui a gente mantém a mesma estrutura, né? Só que ao invés de fazer o upload aqui, a gente coloca então um delete. Eu ponho aqui delete. Antes de trabalhar com o método aqui, vou só tratar aqui, ó. Vou deixar prontinho já. Remoção realizada com sucesso. Erro ao remover arquivos. Aí eu posso botar aqui remove, erro ao remover arquivos do servidor. Aqui eu posso retirar esse file, não preciso dele. Erro na conexão. Aqui põe então remover. Perfeito. Agora sim a gente trabalha com o método aqui, que é o método específico para remoção. Qual que é o método específico? É o método delete, tá? Aqui no delete nós temos então, essa informação aqui, temos 2 campos que a gente precisa apontar aqui. Se eu passar aqui somente um parâmetro, ele vai excluir todos os arquivos e todas as pastas, né, referente àquele diretório. Por exemplo, vamos supor que o cliente tem um diretório lá, upload, ou melhor, files, e dentro do files tem várias pastas, né, para cada um dos clientes que eles têm. Se você fizer de forma recursiva, a remoção de forma recursiva, você pode deletar inclusive as pastas dos clientes deles. Então o que eu recomendo você não fazer o recursivo. O que a gente faz então? Passa um segundo parâmetro, põe aqui false, que é para não ser recursivo. E aqui então eu faço o seguinte, eu passo o nome do arquivo, né? Deixa eu só tirar aqui. Retiro esses dados aqui, não preciso mais. Passa aqui então o nome do arquivo que eu quero deletar. Qual que é o nome do arquivo que a gente quer deletar? Não sei. A gente quer deletar todos que existem lá. O que a gente vai fazer então? Passa então files. Passa essa informação, copio aqui. Copio o diretório também, né? Aqui, beleza. Passo aqui em cima. Pega esse delete.
e jogo aqui em cima aqui, ó, dentro do nosso for each. E eu vou querer deletar então os files. Perfeito, está aí então a forma da gente deletar os arquivos lá do servidor do cliente, tá? Como eu falei, eu não recomendo fazer isso, tá? Eu acho que não é o correto. Acho que o correto, a regra do negócio deveria ser que o cliente lesse o arquivo de resposta, né? O response.txt e verificasse, né, que aquele arquivo foi lido com sucesso, foi processado pelo sistema com sucesso. E manter aquele arquivo que não teve o log, não teve o retorno, não teve uma resposta. Ou seja, se o arquivo não teve resposta, é porque o arquivo não foi processado. Se não for processado, é porque o arquivo ainda não precisa ser processado pelo usuário, pelo outro lado, né? Então, com isso, a gente vai manter o arquivo, tá? Eu recomendo dessa forma. Mas, se quiserem aqui, se você for fazer uma aplicação, uma integração com o seu próprio sistema, você tem o sistema X e quer integrar ele com o sistema Y, aí tudo bem, é seu sistema, aí você pode fazer isso aí, você pode usar o deletar, pode usar o rename, né? Então pode usar outras funções aí para poder trabalhar, outros métodos para poder trabalhar então com a sua aplicação. Mas quando é aplicação de terceiros, melhor é você não deletar, porque se deletar alguma coisa errada ali, aí você vai ouvir, entendeu? Então acho que é interessante isso. Então, pessoal, essa é a primeira live, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curta nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe. A gente vai ter mais lives, né? A gente vai ter uma sequência dessa live de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram hoje. Nas próximas lives, então, a gente vai criar agora outro lado, o lado do cliente, né? Que vai estar fornecendo aqui para essa aplicação os arquivos. E depois a gente vai criar também um double login, né, que é um login aí duplo aí, que é muito interessante, que eu criei também para o cliente. Então essas informações, pessoal, que a gente está passando aqui, eu praticamente não vi nada em português, tá? Eu não vi nada em português, ninguém comentando sobre isso, tá? Pode ser que tenha, mas na época eu fiz uma pesquisa rápida, não tinha. Então, se não tiver, a gente aqui está passando para vocês, tá? Então se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, é muito importante você ajudar a gente aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né, com seus grupos de programação. É muito importante que outras pessoas também saibam, porque programação é isso, pessoal, a gente tem que compartilhar. A gente não pode ser egoísta e ficar só para nós o conhecimento, a gente tem que compartilhar, tem que ajudar as pessoas, porque quando a gente dá conhecimento para as pessoas, a gente torna elas mais aptas, e a gente não fica ociosos, não fica no processo moroso, né, de comodismo. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre pesquisando, sempre se aprimorando, sempre tentando melhorar o mercado, a qualidade dos programas do mercado. Isso é importante para nós termos maior valorização no mercado também, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, te vejo então na próxima live. Até mais!